Olá, amigos da TV Com, está no ar o programa TV Com Debate Praia Grande. Como sempre faço, no início do programa, eu aproveito para fazer o nosso serviço e já convidar vocês para estarem sempre conosco aqui. Você assiste o TV Com Debate Praia Grande de segunda a sexta-feira, das 7 às 8 horas da noite, aqui pelo canal 11 da NET. Terças e quintas, os programas são reprises. Segunda, quarta e sexta são programas inéditos. Você pode também assistir a todos os nossos programas pelo nosso perfil no facebook.com/TV Com Debate Praia Grande. Você quer assistir e quer participar do programa? Você pode participar. Use o nosso inbox. Mande a sua mensagem, crítica, sugestão de pauta, sugestão de entrevistado. Você conhece um artista aí, uma pessoa que faça alguma exibição? Você conhece uma pessoa que faz um serviço legal no seu bairro? Sabe, aqui na Baixada Santista, né, que a gente transmite esse programa para toda a Baixada Santista através do canal 11. Você quer indicar para que a gente converse, uma pessoa de uma ONG? Mande para a gente pelo inbox do nosso perfil no facebook.com/TV Com Debate Praia Grande. Muito bem, feito o nosso serviço, agora eu vou começar o programa de um jeito diferente, como eu nunca comecei o nosso programa aqui. Eu vou apresentar o nosso entrevistado do programa de hoje. Sou Amaury Alves, diretor da AT Comunicação e Produção, especializada em comunicação com sensibilidade e emoção. Nossa linguagem é simples e direta. Ela muda comportamentos e atitudes. Falando ao coração. Informamos e estimulamos as pessoas através da emoção. Com uma linguagem lúdica e eficiente. Com sensibilidade. Com arte. Com emoção. E dessa forma funciona. Sim! Funciona! Com resultados positivos para todos os envolvidos. São muitos anos atendendo grandes empresas como Petrobras, Transpetro, Unilever, Holcim, Vale, Avon, Usiminas, Sesc, SESI, Governo do Estado de São Paulo, prefeituras, agências de publicidade, produzindo treinamentos, vídeos, filmes, animações, espetáculos, jogos, sensibilizações, revistas, eventos. Mudando comportamentos, estimulando reflexões, valorizando a vida. Conheça o que a AT Comunicação pode fazer por sua indústria. O que pode fazer por seu shopping. O que pode fazer por sua escola. Ou pelo seu projeto de cultura. AT Comunicação. Mudando comportamentos. Valorizando a vida. Tá aí, então, eu fiz uma forma diferente de apresentar o nosso entrevistado do programa de hoje. E agora eu vou bater um papo com o criador de tudo isso. Amaury Alves, ator, diretor, deu para notar que ele é bom, e produtor cultural. Tudo bem, Amaury? Tudo ótimo. Maravilha, um prazer ter você aqui com a gente. O prazer Seja é muito meu. bem-vindo. É sempre muito importante o espaço, Carlão, que você oferece para as pessoas aqui da Baixada divulgarem aquilo que elas estão fazendo. É imprescindível isso para que, ainda mais no nosso ramo, no ramo das artes, né, ter espaço para mostrar os nossos projetos, os nossos trabalhos. E o serviço que você presta à classe artística é muito importante, que o seu programa continue por muitos e muitos e muitos anos. Amém. Que seja aí, a gente consiga sempre fazer o programa crescer e trazer sempre coisas e pessoas interessantes, projetos interessantes, assuntos interessantes. Por isso que eu falei no início. Colabore você também, vai lá no nosso inbox, manda pra gente, porque é isso que a gente precisa. Amaury, fala um pouquinho de você. Conta aí quem é o Amaury Alves. Eu sou um artista. Nasceu onde? Eu nasci em São Vicente. Calunga também? Eu sou Eu Calunga. só estou trazendo Calunga aqui no programa.
Eu sou nascido, são poucas pessoas nascidas em São Vicente, porque na época, inclusive, o acesso à maternidade na cidade era difícil, as pessoas preferem nascer em Santos, né? Sim. Até hoje preferem ir para E tem Santos. algumas até que nasceram em São Vicente e falam que nasceram em Santos. Sim, não, eu sou vicentino, filho de pai nascido em São Vicente também. Ah, que maravilha, Calunga da Gema. E moro na Rua dos Calungas. Na Rua dos Calungas. Eu sou calunga mesmo, não tem tá como... batindo o carimbo do cartório, não tem como escapar. Fugir disso. Mas eu sou ator, né? A minha formação é em artes cênicas, mas também hoje sou um comunicador, e eu comecei a minha carreira de ator muito cedo, aos 10 anos de idade, né? Este ano são 43 anos fazendo teatro. Né? Já começou fazendo teatro aos 10 anos? Comecei fazendo teatro aos 10 anos, num grupo de teatro amador já. Ah, já num grupo de teatro amador? Já. Chamava-se de São Vicente, chamava-se Gata, era o Grupo Alegre de Teatro Amador, eram poucos grupos que existiam, num período em que fazer teatro era extremamente mal visto, né? As pessoas, eu sofri muito bullying por causa disso, né? E não era bullying que se chamava, né? A gente apanhava mesmo, levava tapão na cabeça, sofri era perseguido. muito isso por ser gordo, eu sabia. Não. E eu sofri muito por ser pequeno, né? E por estar envolvido com teatro, né? Hoje não, graças a Deus as pessoas, né? Graças a um desenvolvimento cultural das comunidades aqui, as pessoas conseguem enxergar isso de uma forma diferente, e a maior parte dos pais leva hoje seus filhos para entrar numa escola de teatro, de dança, o que era há 40 anos atrás era algo, mal visto, era tido como bandido, como drogado, como tudo de ruim que pudesse ter. Então, mas eu sempre tive pais extremamente abertos, conscientes, envolvidos, né, com o desenvolvimento emocional, cultural e intelectual dos filhos, e sempre apoiaram, sempre buscaram caminhos, porque não existia na época, não existiam escolas. Né? Hoje qualquer criança consegue entrar numa escolinha de teatro, vai fazer teatro na escola, e naquele período não. Então a saída foi o grupo de teatro amador, onde eu iniciei os meus trabalhos, né? E acabei por me formar em artes cênicas em Santos, na extinta Faculdade do Carmo, era o Centro Artístico e Musical de Santos. Uma turma bem bacana se formou ali do período, Charles Miller, que é o rei dos musicais no Brasil, Marcos Azevedo, Beto Bellini, Luciano Quirino, que faz cinema, TV, e uma gama de pessoas, Nayá Gago. A Baixada Santista é um celeiro, né? Eu falo isso até na área de rádio, né? Que eu trabalho em rádio aqui na Baixada Santista há 30 anos. E a Baixada Santista exporta muitos, né? As grandes rádios de São Paulo tem muitos, ainda hoje tem alguns locutores formados aqui na Baixada Santista. E aí, então eu já entrevistei oh meu Deus, me fugiu agora, o pai do Alexandre Borges. O Taná Correia. O Taná Correia. Quer dizer, e entre outros, né, que estou lembrando dele agora. Falando de locutor, dia desses eu encontrei o Luiz Torquato. Torquato. Né? Está em mais de uma emissora lá em São Paulo. São Paulo. Está na Gazeta, Gazeta. Ele teve, na acho Globo. que ele teve, eu não sei se ele teve na PAN também. Né? A Baixada teve uma época... O Zaidan da Bandeirantes começou aqui na Baixada, Cláudio Zaidan. Inclusive a Baixada teve uma era de ouro do rádio, né? Que foi na década de 80, eu peguei isso, eu conheci os locutores todos, né? tinha contato com todos. Né? Rui Pantera, Kleber Celino, Luiz Torquato. Era uma turma muito boa. Até aquele menino que era a voz padrão do SBT. O Zé também. O Zé ainda está por aqui. O Zé ainda... Um pessoal Beto muito bom. Zarif. Betão, ele é dono de rádio. Ele é dono de rádio? Dono de rádio, dono da Saudade. Não sabia. Saudade que FM do Beto Zarif. E também tá junto lá com o Beto também na VTV. Um período em que eu tive envolvido com o pessoal de rádio também. A Aurinha Faria, Faria que da tá Cultura. Agora na Mix, né? Porque ela é a diretora na Mix. Sim, mudou depois lá. que a Cultura fechou lá, né? É um povo aí que pegou a fase áurea do rádio, que foi muito bacana para a região toda aqui.
É importante, né? Formar bons profissionais é muito bom. Dá um orgulho pra gente, A né? Baixada tem muita gente de talento na área de comunicação, nas artes, no esporte. No esporte também. Tem, independentemente de poder público, mas quando o poder público investe, e o investimento em poder público é criar possibilidades. Abrir caminhos, né? Abrir caminhos. Permitir, né? Permitir que aconteça, que as pessoas se desenvolvam, fornecendo formação, fornecendo espaço para que as atividades desses artistas, desses atletas, desses pesquisadores, professores, ou seja, se você fornece a estrutura, brota gente com qualidade, com a quantidade de pessoas que nós temos, mas o poder público precisa estar atento a isso. Isso é importante, né? E me diz o seguinte, você tem uma ligação assim muito estreita com Portugal, né? Portugal, eu sou neto de portugueses, né? Eu também, sou bisneto. Mas não tenho parente nenhum lá, mas tenho uma quantidade de amigos em Portugal impressionante, amigos que eu gosto muito, que são quase família. E a minha primeira viagem a Portugal foi com teatro e foi aos 23 anos de idade. Foi a primeira vez que eu saí, o grupo, todo mundo duro, ninguém tinha dinheiro para comprar passagem e eu acabei comprando de uma forma muito maluca 5 passagens aéreas. Eu tinha 2 motos, vendi as 2 motos, comprei outras 2 passagens no cartão de crédito, uma no meu cartão, no cartão do pai. Eu fiquei 2 anos pagando e andando a pé para poder ir a Portugal. E qual foi a primeira cidade que você foi lá? Nós fomos primeiro ao Porto. E depois a Santarém. Santarém também é uma cidade de coração, onde eu tenho muitos amigos. Nós fomos para um festival no Porto, um festival internacional de marionetes. Você falou que foi isso aos 23 anos? Aos 23 anos, há 30 anos atrás. 30 anos atrás. Há 30 anos atrás. E depois nós fomos a Santarém, e de Santarém nós rodamos, com o apoio da Câmara de Santarém, nós rodamos por uma quantidade enorme de cidades, fizemos amigos para tudo quanto é canto lá. Tudo jovem, né? Tudo jovem. Aquilo foi uma festa, foi muito bacana. E dali nós fomos convidados para ir a Marrocos, representamos o Brasil nos Jogos Mundiais da Paz, a convite do Ministério da Cultura de Marrocos. Que maravilha. O vice-prefeito de Meknes, que é uma das grandes cidades de Marrocos, assistiu uma apresentação nossa na rua, e aí ele veio conversar com a gente, com o tradutor, porque ele falava francês, e nosso francês é só je ne parle pas français, monsieur. E convidou, falou, vocês têm que ir a Marrocos. Eu falei, manda as passagens que nós vamos. Mas aquele convite de que, passa em casa para tomar um café. Você sabe que não é para você ir mesmo, que a pessoa está falando isso por ser gentil e tal. Mas nós voltamos ao Brasil, 15 dias depois chegou o convite do Ministério de Cultura de Marrocos para irmos, oferecendo tudo e 10 passagens aéreas. E aí me liga o embaixador de Marrocos, liga de Brasília, estranhando, por favor, senhor Amaury Alves, sou eu. Vocês já estiveram em Marrocos? Não, nunca estivemos. Não, ele todo sem jeito, querendo entender como é que tinha vindo um convite do Ministério de Cultura do país dele para um grupo de teatro de jovens na cidade de São Vicente, uma cidade afastada. Longe, claro. E aí eu expliquei, ele, então tá, vocês têm 10 passagens, está tudo. E nós fomos para Marrocos e foi fantástica essa outra viagem. E daí surgiram viagens com a companhia, que até hoje nós fazemos. Eu já tive aí a oportunidade a trabalho de conhecer e me apresentar na Colômbia, no Paraguai, no México, de desenvolver projetos no Japão, de ter ido à Espanha, Portugal uma quantidade imensa de vezes. No Paraguai, no ano passado, eu fui homenageado pela Câmara Federal, lá pelos projetos que nós já desenvolvemos lá, eu e a minha irmã. Eu não pude receber a honraria porque eu estava trabalhando em Portugal, mas como ela ia receber o dela, ela recebeu por mim também. Então, nós temos aí o grupo. Então você tem história, né? Tem, a gente tem bastante história, uma história de luta, de dificuldade, igual a todo mundo que trabalha com arte. Né? Quem trabalha com arte, o que eu noto muito, é que nada é bem fácil.
Tudo, na verdade, tudo é muito complicado, você precisa ser perseverante, você precisa saber lidar com as pessoas que se envolvem com o trabalho que você está à frente, você precisa saber lidar com o público e, na verdade, entender como você contextualiza aquilo que você acredita e aquilo que você produz. Eu tenho contato com grandes artistas que não conseguem ter uma vida decente, e quando eu digo uma vida decente, não é ficar rico, porque ficar rico com arte, a probabilidade é a mesma de você ganhar numa loteria, sim, sim. Mas de viver com dignidade. O pessoal pensa que quem olha, pensa que todo mundo é aquele ator global que ganha nada, milhão. isso, como eu disse, isso é dificílimo. É dificílimo. Então, eu conheço artistas de extrema qualidade, de trabalho que você vê que não consegue decolar, né? Não, porque não conseguem entender a forma de contextualizar, de como apresentar aquilo, para quem oferecer aquilo, como desenvolver aquilo. Sabe o que eu noto de vez em quando? Desculpa, Maurício, te interromper. Eu noto que às vezes a pessoa ela é tão apaixonada pela arte que ela passa na cabeça dela, eles têm que me entender, porque minha arte é ótima, eu entendo do que eu estou fazendo, e entende mesmo, tá? Não. Mas a pessoa não sabe, ela fica tão bitolada na coisa que ela fala, não, o Amaury tem que entender isso aqui, sabe? E às vezes não é, cara, você tem que chegar e fazer isso que você está falando, é conversar, explicar, ser flexível em algumas situações. Eu acho que vai um pouco além, viu, Carlão? É uma questão hoje. Por que eu consigo manter uma companhia de teatro? Por que eu consigo viver fazendo teatro no Brasil? Porque eu sou produtor também. Eu só queria ser ator. O meu sonho era atuar. Eu acho que todo mundo que é ator era isso. É isso, né? Eu que teria que ter uma equipe ator. Que cuidasse de tudo, né? Isso seria excelente. Perfeito. Mas para eu poder realizar o meu sonho de atuar, que é o momento onde eu me sinto melhor, onde eu me sinto fazendo a diferença, onde eu me sinto bem, é quando eu estou atuando. Para eu fazer isso, eu precisei me especializar em diversas áreas relacionadas à produção cultural. Aí você fala, mas eu não quero fazer isso. Eu falei, eu também não queria fazer isso. Mas tem que fazer. Mas foi a forma que eu encontrei de manter fazendo aquilo que eu sempre quis fazer. Então, eu tive que me especializar, aprender a produzir, eu tive que aprender a dirigir. Eu sou dramaturgo, eu escrevo, eu dirijo, eu sou cenógrafo, eu aprendi. Eu sou cenógrafo. Você sabe que é uma grande vantagem, né, Amaury, saber tudo? É uma grande dor. Não, mas é uma vantagem, sabe por quê? Porque você consegue conversar com as pessoas. Não, isso sim, mas é tão bom, por exemplo, em alguns projetos em Portugal, eu tenho uma equipe, eu só falo o que eu preciso dentro do projeto, então é mais fácil. Eu não preciso isso é o perfeito. Padecer isso aí é da o ideal. forma como muitas vezes numa produção aqui no Brasil nós temos que padecer. Mas eu não me queixo claro que não. De forma alguma. Na realidade, eu acho que essa parte que você acabou de falar, que tem que padecer, é aquela hora que você está carregando as pedras. Porque em alguns momentos aqui no Brasil eu tenho certeza que você tem que ajudar a ajustar uma luz. Eu já carregar cabo. Eu já tive pendurada na verdade, ator no Brasil, ator que não é de TV, ator no Brasil, o que ele menos faz é atuar. Porque ele é carregador, ele é montador e desmontador de cenário, ele é montador, motorista. O que ele menos faz é atuar. Sim. A maior parte do tempo que as pessoas... mas você vai lá, você fica só 2 horas no palco, 1 hora no palco, se foi seu trabalho. Eu falei, gente, que pensamento mais... Eu tenho que sair da minha casa, eu tenho que carregar o carro com cenário. Muitas vezes eu tenho que sair um dia antes. Isso, eu tenho que dirigir, nós temos que viajar, a gente tem que chegar no local, montar tudo, afinar a luz, preparar som, fazer um ensaio para pegar, ou seja, são horas e horas e horas e horas para você chegar na apresentação, que para quem assiste o espetáculo, a apresentação do espetáculo é o produto final, sim, mas para quem faz é uma parte que é 20% ou 10% de todo o processo de trabalho. Está certo que é a cereja do bolo.
É a parte mais gostosa, que é a parte de encenar, aí né? quando acaba, depois dos aplausos e o público vai embora, a gente cai para a realidade novamente E o cansaço não tem bate. ninguém para desmontar nada. É você que vai lá desmontar, é você que vai guardar tudo, é você que põe no carro, é você que entra no carro e você que pega a estrada, às vezes 500 quilômetros, 800 quilômetros para pegar e retornar. Não, é puxado. Né? É puxado. É puxado. É uma situação que eu sei, sabe? Eu vejo, eu sinto isso que você está falando, e a gente que trabalha também com TV passa por isso, porque nem sempre você tem uma equipe de TV completa como você precisa. Sim, uma equipe mínima de TV hoje de um programa são 10, 12, 15 pessoas. Aí nem sempre você tem condição de ter uma coisa dessa. Aí tem que entrar nessa seara que você acabou de falar. E aí os conhecimentos que você vai adquirindo durante a sua vida toda, né, você usa para aquilo que você quer. No caso do teatro, eu sou formado pelo Senai, eu sou formado em eletrônica, em instrumentação eletrônica e pneumática. Eu sou instrumentista também. Isso quando eu era jovem, cheguei a fazer estágio na Ultrafértil. Quando no final do estágio queriam me contratar, aí meu pai ainda pegou, você vai ficar? Eu falei, não, pai, eu quero fazer teatro. Aí meu pai na hora, ai meu Deus, mas que seja, né? Nunca deram, mas ele ficou meio, eu falei, mas não vai? Eu falei, não, vou seguir no teatro mesmo. Mas eu tive. E o eletricista da companhia também sou eu. Quem monta toda a parte de técnica de elétrica de cenário. Cabo, sou eu sou eu que estou soldando ali. Cabo. Mas então, é assim mesmo. A gente vai fazendo assim de tudo um pouco. Maravilha. E acabei também tendo, eu sou diretor da AT, né, da AT Comunicação, que vocês viram aí esse institucional, foi uma consequência também, porque com a AT nós só fazemos aquilo que nós acreditamos, né? Isso que é importante. Você chegou nesse ponto já, você já é um cara... Não, mas nós inclusive recusamos, não é uma agência de propaganda, não tenho nada contra a agência de propaganda de forma alguma, mas é um estúdio onde nós trabalhamos com ações voltadas para mudanças comportamentais. Então nós temos aí eu sou professor também, já trabalhei em sala de aula desde a pré-escola até a universidade, e hoje eu não tenho mais tempo de atuar em sala de aula, mas eu trabalho criando treinamentos em diversas áreas, em área de segurança, em área de qualidade de produto, meio ambiente, e isso para mim me dá muita satisfação. Porque nós usamos sempre uma linguagem lúdica, sempre a arte para fazer isso, e a AT já foi finalista 2 vezes do Prêmio Aberge, que é o prêmio da Associação Brasileira de Comunicação Empresarial, uma com um case para a Holcim, que hoje é Lafarge Holcim, uma multinacional de cimento e concreto, e outra com um case para a Petrobras. Fomos finalistas do Prêmio Aberge. E temos aí uma quantidade imensa de Eu vi no teu institucional tem que nós empresas fazemos, de grande porte aí que e você muitas trabalha. que por contrato a gente não pode nem citar que eles são clientes. Entendo. Bom, fala um pouquinho da Vila do Conde, sua ligação. Vila do Conde. Essa sua ligação. Vamos voltar para Portugal. Voltando para Portugal. Então, durante esses anos, desde os meus 23 anos, eu muitas vezes fui a Portugal, mas mais focado no sul, apesar de ter morado durante 6 meses no Porto, quase 6 meses no Porto, num projeto que nós desenvolvemos com um amigo que é brasileiro, começou a fazer teatro comigo aqui, mora lá, deve estar lá há 25 anos, alguma coisa assim já. 25 não, 30, isso, quase, ele está lá há uns 30 anos já. Ele era daqui da Praia Grande, o Marcelo Lafontana, se formou no Carmo também, e começamos a fazer teatro aqui, teatro de bonecos. Hoje ele é mestre em teatro de bonecos, é um dos marionetistas muito conceituados na Europa, tem um trabalho muito bacana, e nós chegamos a ficar um período lá, eu e a minha irmã, junto com ele lá no Porto, mas a maior parte dos projetos foram concentrados em Santarém, que é o sul, uma cidade que fica a 70 quilômetros de Lisboa, onde fizemos muitas coisas mesmo durante esses anos.
Mas com o Marcelo em Vila do Conde, ele hoje mora em Vila do Conde, ele mora há mais de 20 anos em Vila do Conde. Quando eu retomei a direção da encenação da Fundação da Vila de São Vicente em 2014, teve uma lacuna aí de 10 anos, eu afastado do espetáculo, porque desde os meus 16 anos eu participei em tudo quanto é função e produzi e dirigi várias vezes. E é muito bonito também. Mas teve uma lacuna de 10 anos. Neste retorno, em 2014, né, quando foi 2015, ele estava, eu vou ao Brasil, eu falei, vem para conhecer o que a gente está fazendo aqui. Ele veio, participou. Aí eu falei, vem em 2013, 14, não, ele veio em 2014 e depois 2015, 16 a gente não fez. Em 2016 também, ele se entusiasmou com aquilo, ele falou, pô, Mauri, a gente precisa fazer algo assim lá em Portugal. Eu vou marcar uma reunião com a presidente da Câmara, lá que é o equivalente a prefeito, né, a prefeita aqui, para você mostrar como é que acontece aqui, para ver se a gente faz isso lá. Eu fui até lá, fui por minha conta, pagando minha passagem. Sim. Né? Eu fui até lá, tive uma reunião com ela, fiz uma série de outros projetos também na época, aproveitei, abri espaço para muita gente, eu ainda era secretário de Cultura em São Vicente, e gostaram muito da proposta, e em 2015 nós então fizemos o primeiro espetáculo. Na verdade era para fazer um ano só, chama-se Um Porto para o Mundo, que acontece em Vila do Conde, e hoje já é a maior encenação é o maior espetáculo de teatro de rua do país. Mas isso a gente vai mostrar no segundo bloco para as pessoas aí. Vamos mostrar umas imagens no segundo bloco. Então, tem umas imagens muito bonitas. Então começou o contato com Vila do Conde desta forma, e Vila do Conde é uma cidade fantástica, é uma cidade que parece de brinquedo, quando eu digo de brinquedo, porque ela não parece de verdade. Eu já notei isso, eu estive em Portugal, eu notei isso, as coisas parecem que foram desenhadas. É tudo tão bem colocado, tão bem cuidado, você não encontra um pedacinho de papel no chão, a impressão que tem é que o capim não cresce. Não parece que você está num parque, numa Disney, por exemplo, onde tudo é perfeito. Tudo certinho, é uma cidade ao norte de Portugal, Vila do Conde, fica de carro a 20 minutos do Porto, que é a maior cidade do norte, uma cidade fantástica, inclusive, e de metro, eles chamam lá, não é metrô, é metro, de metro, em 45 minutos você vai do Porto até Vila do Conde. Ai, que delícia. De forma muito confortável. É uma cidade de praia, mas é uma cidade, mas é praia para mar para pinguim. Porque lá é frio, porque o Porto é norte, né? É fria. Lindíssimas praias, as águas são transparentes, são praias muito bonitas. No verão aquilo é lotado. Você está me deixando com água na boca. Eu vou voltar em Portugal, eu quero conhecer essa cidade. Eu agora, dia 4, embarco para lá. Sortudo. Com uma equipe para desenvolver o projeto. Eu notei um negócio em você, Mauri. Eu estive em Portugal ano passado, meus olhos brilham quando eu falo de Portugal. E eu noto que os teus também. Eu acho isso muito legal, porque além de ser país irmão, é um povo muito receptivo. Eu achei muito legal e é muito gostoso. Vou fazer o seguinte, a gente está encerrando esse primeiro bloco, a gente vai dar uma respirada aqui, que os dois aqui deram uma emocionada de lembrar de Portugal. Mas a gente volta já já e eu vou mostrar para vocês uma coisa que vai corroborar com tudo isso que a Mauri acabou de falar de Vila do Porto. Eu vou mostrar um clipe da Vila do Porto para vocês. Já já a gente volta. Muito bem, amigos, estamos de volta com o segundo bloco do programa de hoje, TV com Debate Praia Grande, hoje contando com a presença de Amaury Alves, que está dando aqui para a gente um depoimento maravilhoso da vida dele, de artista, de ator, de produtor. Meu Deus do céu, o cara é multimídia. E ele terminou falando o primeiro bloco de Vila do Conde. Aí o olho dele estava brilhando, aí o meu também começou a brilhar. Então agora nós vamos voltar nesse segundo bloco, né, Amaury?
Vamos soltar o videoclipe, o clipe da cidade para eles? Para mostrar para o nosso bacana. pessoal aqui? Vai ser legal, né? Então vamos ver o clipe da Vila do Conde para vocês. Vila do Conde, de origem anterior à nação, é uma cidade com história atenta à inovação. Um lugar de proximidade entre as tradições e o desejo de modernidade. Multifacetada, oferece o mar, as artes, a indústria, o turismo e o artesanato ao habitante. Transmitir a individualidade de Vila do Conde implica refletir visualmente sobre os valores de tradição simbólica e agentes da vila. Gentes do mar, da terra, do rio. Vila do Conde é também lugar de escrita, de pensamento crítico, poético, criativo, de detalhes e singularidades urbanísticas, de diversidades culturais, geracionais, em constante mutação, que projetam uma cidade apetecida. Das rendas de Belros, que se destacam pela delicadeza e a riqueza da herança cultural que alimenta o imaginário da terra. Compreendendo a estrutura da cidade e dos seus valores, foi elaborada uma linguagem visual, original e diversificada, constituída por ícones e símbolos presentes nas pessoas, nas ruas, nos edifícios e na paisagem. Este vocabulário é dinâmico, assim como a cidade que se mantém em constante movimento. Tem o objetivo de cativar e comunicar com os habitantes e seus visitantes. Deve ser adquirido como um valor e transmitido por muitos e todos. Tá, então, vocês acabaram de conhecer a cidade que fez o olho do Amauri brilhar, que é Vila do Conde, linda, maravilhosa, que eu já digo para você de novo que eu quero conhecer, eu vou conhecer essa cidade com certeza. Eu estive no Porto, mas eu passei pelo Porto, você entendeu? Eu passei por Portugal, não conheci. Precisa. Como eu havia comentado antes, eu conheço uma quantidade imensa de cidades em Portugal e nunca havia passado por Vila do Conde, uma falha imensa, né? Mas a vida ainda me foi boa e ofereceu essa oportunidade. E o Porto, né? Porque eu tenho uma predileção pelo Porto bem maior do que por Lisboa, né? Mas tem cidades fantásticas em Portugal que para se viver. Né? Eu acho que Portugal, estando na parte de dentro, está perfeito. Eu acho maravilhoso. Eu via um canal no YouTube, que eu acompanho alguns canais no YouTube que eu gosto muito,
E a menina falando, é a Marcela Carraro, ela tem o canal no YouTube, e ela falando por que ela escolheu o Porto para morar. Ela falou assim, eu escolhi o Porto por acaso. Ela disse que escolheu por acaso, ela e o marido dela, mas ela falou, mas Porto tem tudo que uma cidade grande tem que ter e tem um jeitinho de cidade pequena. E as pessoas são mais Acolhedoras. São mais acolhedoras. Eu notei isso também, eu fui bem recebido também no Porto. Não, em Lisboa eu sempre fui extremamente bem recebido também. Sim, não, eu fui bem recebido em Portugal inteiro. Tenho amigos lá também em Lisboa, mas aí entra a questão da preferência mesmo. Né? É isso que eu te perguntei, tirando todas as partes profissional e tudo. Hoje, assim, acho que Vila do Conde, inclusive pelo clima, eu gosto do frio, né? É uma cidade fria. Lá neva, né? Não, em Vila do Conde não. Não neva? Não neva, mas você tem um inverno de verdade bem rigoroso, lá. Né? Bem definido, né? Então é incrível, né? Diferente a estação do ano muda. Muda no dia seguinte já mudou o clima, rapaz. É bem definido. Que aqui na Baixada, pelo menos, você, que nem nós estamos no outono, né? Já está frio. Mas teve outros anos em que no outono estava calor. Aí tem o famoso veranico de maio, que até agora não tivemos. O maio já está indo embora e já não tivemos. Então tem isso, lá é bem definido. Terminou o verão hoje, começa o outono, né? Amanhã já está ventando gelado, aquela coisa toda, você entendeu? Que coisa bem definida. Maluca, né? E Vila do Conde é uma cidade que tem uma história que precede Portugal como país. A história de Vila do Conde existe antes de Portugal existir. Então, os povos ancestrais, né, os povos primitivos de Portugal e de Vila do Conde eram os galaicos. Né? Os historiadores lá não gostam que a gente fale isso, mas para quem não tem noção do que seja, seria algo similar, mas não é isso. Seria uma aldeia do Asterix e do Obelix, né? É algo naquele período também, mas não é daquela forma, mas é o que teria mais próximo. Mais ou menos, tipo aldeia. Mais próximo, exato, mas seria isso, né, para que quem nunca ouviu falar nos galaicos, né, tenha uma noção do que isso vem a ser. Então, antes mesmo dos mouros em Portugal, antes de ser Portugal, então, eles têm uma história riquíssima. Vila do Conde tem citâneas, né? Tem os castros, que são as ruínas. As citâneas são as ruínas, as cividades, né? Ruínas de onde tinham os castros, onde tinham esses povoados, né? Sim. E depois Vila do Conde também tem uma relação muito forte com um período importante para o Brasil, que foi o período das grandes navegações. Né? Ela sempre esteve ligada à construção naval. Vila do Conde é uma cidade que, por tradição, é uma cidade de estaleiros, é uma cidade que construiu barcos e que muitos deles participaram do período de expansão marítima. E além do saber da construção naval, eles eram pescadores e navegadores tão exímios que exportavam mão de obra para os navios. Então, muitos vilacondenses participaram de expedições importantes. Inclusive, os irmãos Faria, participaram da expedição do Vasco da Gama até a Índia, né? Que foi um feito importantíssimo para a história da expansão europeia. Se brincar, tinha alguns lá junto com o Cabral também, quando chegou por aqui. É possível que você não tem relatos. Sim, não tem relatos. Mas, normalmente, porque o que acontecia? No período das grandes descobertas, e que era algo novo, foi tentativa e erro, né? Eles construíam e modificavam um barco, aquela embarcação ia até um determinado local, quebrava, as pessoas morriam ou voltavam, e aí tem que mudar isso, mudavam. Então foi tentativa e erro também, muita gente morreu nisso. Quem se candidatava a ser marinheiro muitas vezes não tinha especialização formação nenhuma. Era uma pessoa que não tinha o que fazer, ou ia para lá ou não ia ter o que comer. Então muitos eram. Os de Vila do Conde não, porque era uma vila pesqueira, com tradição na pesca, na construção das embarcações, então eram disputados.
né? Então tem uma relação com o Brasil também, com o período das descobertas, que foi todas. o que acabou me levando à Vila do Conde. E aí você chegou lá e foi fazer uma proposta de apresentar uma... Na verdade, eles queriam... O seu amigo viu a encenação aqui em São Vicente. Ele participou aqui. Convidou você para ir a Portugal, para ir né? até lá. O Marcelo La Fontana, ele é o produtor, inclusive, é uma coprodução da companhia de teatro dele com a Câmara de Vila do Conde. São coprodutores. Sim. E todo ano eu levo uma equipe pequena, mas vai uma equipe daqui do Brasil para lá. E era para, na verdade, acontecer num ano só, porque qual mas era aí a proposta? Você foi com uma proposta de fazer um espetáculo? Um espetáculo. A céu aberto? Sim, nós fazemos à beira do Rio Ave, tendo uma nau, que é uma reprodução de uma nau quinhentista ao fundo, que foi construída nos estaleiros de Vila do Conde. É uma nau que ela está ancorada, mas se precisasse ela navegaria. Mas ela está ancorada permanentemente, que ela é um museu, né? Então faz parte do nosso cenário. E esse espetáculo, Um Porto para o Mundo, faz parte de um projeto onde a cidade candidatou o conhecimento na construção das embarcações de madeira a patrimônio imaterial da humanidade pela Unesco. E o espetáculo seria uma parte deste projeto. E era para se fazer naquele ano de candidatura, que foi o ano que foi apresentada a proposta. Inclusive, nós ainda temos, e eu tenho contato, com o último riscador de barcos de madeira vivo em Portugal. Porque é uma técnica portuguesa, a sala do risco, a forma como se riscam as embarcações de madeira, e eram feitas as naus e caravelas também. E o Antônio José, que é amigo nosso hoje, inclusive participou do espetáculo no ano passado e nos ajudou a construir uma parte da cenografia que era um cavername de uma nau, que vocês vão ver na cena aí que você vai, vou soltar já. Você vai mostrar. Mas depois de fazermos um ano, a cidade se convenceu de que não podia acontecer um ano só, que aquilo precisava acontecer. Sentiram um gostinho. Acontecer mais vezes. A Câmara apresentou uma proposta para os fundos comunitários europeus, de apoio ao projeto, conseguiu recurso para que o espetáculo fosse executado mais 3 anos. Ai, que maravilha! Então, o que era para fazer virou 4, mas eu não acredito que eles vai ficar só em 4. Vamos ver um trechinho? Vamos então ver um pedacinho do espetáculo para vocês terem noção do que é. Vamos lá. E os homens sonharam e desafiaram os mares. Com talento e determinação, venceram o tempo e as armas. Dos troncos escavados das canoas aos juncos do Oriente. Do bambu recoberto de peles de animais aos barcos de madeira. Dos povos selvagens aos gregos. Dos romanos aos vikings e aos árabes. Os homens sonharam e curvaram a madeira, vergaram a natureza e aperfeiçoaram suas embarcações para enfrentar o reino de Neptuno, meu reino de água e sal. E entre tantos realizadores de sonhos, o povo português foi mais além. Dominou a madeira e o vento, construiu as embarcações que deram ao mundo novos mundos, sulcando mares nunca de antes navegados, mudaram para sempre a história da humanidade. Há um tempo em que é preciso mudar de rumo, arriscar novos destinos, desprezar os caminhos percorridos que levam sempre aos mesmos lugares. É tempo de travessia! E se não ousarmos fazê-lo, ficaremos eternamente à margem de nós mesmos.
Muito bem, aí assistimos então esse trecho aí do espetáculo, né? Muito bem, o áudio muito bom, gostei do áudio também. A trilha do Flávio Medeiros, eles vão entrar agora, depois nós vamos ver mais um trechinho. Esta é a cena que justifica a existência do espetáculo, que é a cena da construção naval, onde mostra-se a técnica de construção, como eram construídas as embarcações, né? E aí nós contamos com o Antônio José também, como eu estava comentando com você, que é o último riscador vivo, né? de Portugal, né? Que domina a técnica da sala do risco, da forma como as embarcações de madeira eram feitas. Eram feitas. Então é um luxo, não é? Você poder produzir. Ele não foi formado em lugar nenhum, né? Ele foi formado pela vida. Você dirigir um espetáculo e contar com uma equipe de apoio assim, da forma como acontece lá. E aí são diversas cenas, porque nós contamos várias partes da história, mas essa cena é a cena da construção naval. E a gente pode ver mais um pouquinho trechinho? Agora, mais um trechinho, tá, okay, porque agora eles vão começar com o corte da madeira, onde explica como a madeira era cortada, como isso era preparado. E então, depois a gente dá um break e comenta mais um pouquinho. Beleza, então. Vamos ver o trechinho que a Amaury chamou. Carapinas, carpinteiros, com nossas mãos sempre a trabalhar. Sonhos de grandeza em nossos estaleiros, nesta terra onde é bom sonhar. Nos batéis, aos barcos, da pesca às mercancias, nós sonhamos barcos, trazendo melhores dias. Temos barcos para navegar, na costa e no mar alto, nessa onda no mar, feita de sobressalto. Carrancas e galeras, barcas e caravelas, jogamos em quimeras, esperança das mais belas. Elefantes, carapinas, carpinteiros, com nossas mãos sempre a trabalhar. Sonhos de grandeza em nossos estaleiros de sonhos de Vila do Conde. Da floresta até ao mar, a natureza vamos transformar. A verdura suave da terra vai dar para vencer o azul constante do mar. É hora de apanhar a melhor madeira. Olha dar para a qualidade, a hora e o dia em que a vai cortar. Aprecia as suas curvas e a idade, separa a madeira que ele vai usar. O fogo bem curvado, é meio caminho andado. Para o Cabername, carvalho robusto, para a quilha e cavernas, o soleiro. É com certeza o mais justo na vontade do carpinteiro. Vinho, mas é propostado. Então, mais um trecho aí. O que representa esse trecho, Amaury? Na verdade, é o trabalho dos estaleiros, né? com todos os profissionais envolvidos, a forma como era feita, o corte da madeira, a preparação da madeira, né? Que são técnicas centenárias desenvolvidas pelos portugueses. E lá nós ainda temos tivemos a possibilidade de visitar os estaleiros que estão funcionando hoje, né? E o que é mágico também nesse projeto é que nós conseguimos colocar pessoas da comunidade, porque é um espetáculo, é um teatro comunitário, é feito por pessoas e 90% nunca fez nada de teatro. Tem algumas pessoas que fazem dança. É uma cidade que tem muita pujança cultural, eles têm atletas olímpicos, eles têm uma escola de ginástica acrobática da onde saem atletas olímpicos e essa escola inclusive participou do espetáculo com
os acróbatas. Você tem, no espetáculo nós conseguimos convidar os trabalhadores dos estaleiros, para né? participar. E alguns participaram representando, fazendo o seu papel, as suas funções, e ficaram muito felizes, que é uma forma de você enaltecer o claro, trabalho dessas pessoas que são desconhecidas, né? Que passam despercebidas na roda da história, mas que têm uma importância única, né? Porque a história ela acontece com o desenrolar dos fatos, você sempre tem personalidades à frente, mas você, atrás desta personalidade histórica, tem uma quantidade imensa de pessoas do povo com os seus pequenos saberes que vão sendo somados para que aquela ideia ou aquele momento daquela personagem histórica, daquela personalidade histórica, né, possa acontecer. Então, sem a participação popular, né, a roda, as engrenagens da história não andam. Não andariam. Né? Então, o espetáculo, nesse projeto nosso, nós conseguimos evidenciar o trabalho que seria dos desconhecidos. E a riqueza que nós inserimos nas apresentações, representantes de verdade daqueles segmentos. Então, do ano passado, nós tivemos os trabalhadores dos estaleiros, nós tivemos o riscador. Para este ano, nós tivemos representantes das Caxinas, que são o bairro dos pescadores, né? E para este ano, inclusive, que nós temos a participação das rendilheiras, porque nós temos uma cena com as rendilheiras. A renda de biuros em Portugal ela é muito conceituada, na Europa também, não é? Mas em Portugal, em Vila do Conde principalmente, existe um núcleo de produção de renda de biuros na cidade. Inclusive, e esse ano o foco vai ser em cima disso. Nós temos uma das cenas, nós vamos falar sobre as rendas de biuros, né? Porque este ano o espetáculo, a linha condutora, eu sempre crio que desenvolvo o roteiro. No espetáculo de 2017, quem narra a história são as parcas, que são as fiandeiras do destino, não é? E Caronte, que é o barqueiro que transporta as almas até a sua morada final. Não é um inferno, as pessoas acham que o Caronte leva para o inferno. Não, ele leva todas as almas para sua morada eterna. Né? Então, nós temos aí uma mitologia greco-romana, né? Porque como nós começamos o espetáculo com os galaicos, inclusive mostrando como era a vida dos galaicos, a pré-história, desde o início mesmo, né? A proto-história portuguesa, né? Nós vamos inserir, como tudo é traçado através das linhas, dos fios tecidos pelas fiandeiras, né? Pelas Cloto, Átropo e Láquesis, que eram as fiandeiras do destino, que teciam um fio, desenrolavam e cortavam o fio As pessoas têm uma referência disso por causa até do desenho da Disney, né? Nós criamos cenas onde as linhas e os fios possam interferir. E no caso das rendilheiras, nós temos ali as rendas de biuros, né? E nessas rendas de biuros elas vão fazer parte do espetáculo, inclusive tecendo e criando rendas. Me diz uma coisa, você está indo para agora em junho, você está indo lá para Portugal, você vai ficar lá durante algum tempo? Isso, fazendo esse trabalho. Até o final de agosto. Comigo vai Flávio Medeiros, ele vai em 2 momentos, vai agora para fazer uma parte das gravações e depois retorna para as gravações finais e acompanhar o espetáculo. A trilha sonora é do Flávio Medeiros. Vai o Henrique Dias Alves, que é meu assistente de direção, apesar de ser meu filho, tem a vida toda de experiência envolvido em encenações históricas. Um profissional formado em artes cênicas. Vai o Wagner Galdino, que é o conhecido como Peter Pan, percussionista, trabalha com escola de samba, escultor. Ele já foi ano passado, está retornando esse ano, vai fazer as estruturas e as esculturas. E vai a Carol Dias para colaborar na parte de circo, nos números de circo. Ela é da Cialuno.
e vai acompanhar o desenvolvimento lá também. E a apresentação vai ser só em Vila do Conde? É só em Vila do Conde, uma apresentação que vai do dia 18 até o dia 22, são 1.300 lugares, os ingressos são vendidos a preço popular, a 5 euros, pode se comprar pela internet, mas eles se esgotam numa velocidade monstruosa, acredito. Muito rápido, né? Tanto que os dias já foram prolongados, né, de apresentação. E você vai fazer mais alguma coisa na área de Portugal ou vai ficar sediado na Vila do Conde até agosto? Até agosto eu tenho esse projeto para desenvolver lá. Então tá certo. Bom, estamos chegando no final aqui do programa, já temos mais um minutinho só. Gostaria que você deixasse aqui os contatos para as pessoas fazerem contato contigo, teu Face, aquela coisa toda. Através do e-mail, amauri@atcomunica.com.br. No Facebook é só colocar lá Amauri Alves, que você vai encontrar essa cara feia aqui. E tem também do AT Comunica, né? E tem AT Comunicacão. Tá aí na tela AT Comunicação. AT Comunicação é o Facebook da AT. É fácil me localizar. E o teu pessoal também, Amauri Alves. E o telefone da AT é 13 3464 1799. 13 3464 1799. 3464 1799. Muito bem, então, esse é o telefone que está aí na sua tela. Você tem todas essas formas para entrar em contato com o Amauri. Não adianta entrar em contato com ele até agosto, porque ele vai estar em Portugal. Amauri, obrigado, boa viagem. Mande notícia pra gente lá de Portugal. Mande sim. Tá? Pega o telefone, dá uma gravadinha, manda pra gente aqui, que a gente vai mostrando para os nossos telespectadores, os nossos internautas também, para acompanhar esse espetáculo maravilhoso. E vamos ver se o ano que vem eu estou lá junto para assistir. Isso. Eu quero ver isso aí, que é muito bonito, eu quero conhecer essa cidade. Obrigado, Amauri. Boa eu viagem. Agradeço. Obrigado. Tá bom? E eu agradeço a você também que esteve conosco aqui e apreciou esse programa muito gostoso hoje, com muita informação. Tá? E espero vocês também no nosso próximo programa aqui no TV Com Debate Praia Grande. Até lá.